Olá, tudo bem? Eu sou o professor Everton Amorim e essa é uma aula de matemática. Esse vídeo está sendo preparado para o 8º ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e há como intenção que esse vídeo seja parte da aula do dia 9 de setembro de 2021, aula que vai das 13 até as 13h45, pessoal. Esse horário aí que está no slide está errado, viu? Mas desconsiderem, não tem problema não. A agenda para hoje é que a gente faça a correção do exercício que tratava a respeito de área, volume e capacidade, que integrava o processo de revisão que tratava a respeito desse capítulo. Então, essa é a segunda parte. Na aula anterior, antes dos feriados, antes do feriadão, a gente fez a correção da primeira parte e agora a gente vai fazer a correção dessa segunda parte. E também, hoje, iniciaremos um novo capítulo que vai tratar a respeito de equação de segundo grau com o incógnita. Então, vamos por partes, primeiramente, conduzindo a correção do nosso exercício. Lembrando que nessa segunda parte, a gente começa a partir da quarta questão, da parte lá do aplicando, na página 169. Vamos da quarta até a 10ª questão, que foi a segunda parte do nosso exercício de revisão. Então, já aqui com o nosso exercício aberto, vocês podem acompanhar pela página 169, a gente começa aqui a partir dessa quarta questão, tá bom? A quarta questão pediu o seguinte: determine a área de uma coroa circular determinada por circunferências de raios de medida 6 centímetros e 10 centímetros. Então, vamos entender realmente porque que esse resultado aí é 64 pi centímetros quadrados. Lembrando a vocês que para calcular a área da coroa de um círculo, eu vou ter que considerar o raio maior e o raio menor dessa circunferência. Então, a área dessa coroa circular vai ser igual a π vezes raio maior. Nesse caso, o maior raio aí mede 10 centímetros. Então, vai ficar 10 ao quadrado menos 6 ao quadrado. Deste modo, a área, então, vai ser igual a π vezes 10 ao quadrado é 100, 6 ao quadrado é 36, e desta forma, 100 menos 36 tem como resultado 64. Então, só reorganizando isso aqui, a área vai ser igual a 64 π centímetros quadrados, correspondendo assim ao gabarito que está exposto no nosso livro aí que vocês acabaram de verificar. A próxima questão traz para a gente a seguinte situação, a quinta aí, viu? Calcule a área do setor circular nos casos a seguir, dadas as medidas dos ângulos central e do raio R. Pessoal, lembrando para vocês que no caso da área de um setor circular, a fórmula que a gente vai considerar, não sei se vocês estão vendo, é delta sobre 360 vezes πr ao quadrado. Quem é esse delta, Everton? Esse delta é o raio do setor, tá bom? Então, nesse caso aí, toda a questão, a abertura em ângulos do setor. No caso aí, toda a questão vai dar para a gente essa abertura e também vai dar o tamanho do raio. Então, a gente aplica nessa fórmula e aí dá continuidade. Vamos aqui para o quadro para tentar visualizar isso de forma mais clara em cada questão. Essa primeira, letra A, ela vai dizer para a gente, deixa eu só anotar aqui para ficar mais fácil da gente conseguir visualizar, ela vai dizer que a abertura do ângulo é igual a 60 graus e o raio é igual a 10 centímetros. Então, agora eu aplico na fórmula. Para eu aplicar na fórmula, é só eu colocar aqui, nesse caso, vai ser 60 sobre 360 vezes π r ao quadrado, no caso 10 ao quadrado. Pessoal, se eu fizer essa divisão aqui, vai dar uma dízima periódica. Então, eu vou simplesmente reduzir essa fração. Vou dividir em cima por 12, embaixo por 12, que é o menor múltiplo comum. Nesse caso aqui vai ficar 5 sobre 30. Isso mesmo, 5 sobre 30. 5 sobre 30 vezes π, r é 10 ao quadrado é 100.
Vou só reorganizar isso aí mais uma vez. 5 vezes 100 dá 500 sobre 30 pi. E aí lembrando que é centímetros quadrados. Everton, posso reduzir? Reduz aqui, ó. Fica 50 sobre 3 pi centímetros quadrados. É a resposta do nosso item A. Vamos observar agora como é que fica, então, o item B. No caso do item B, a gente tem uma abertura de 30 graus e um raio de 6 metros. Então, vamos bem procedimento, galera. 30 sobre 360 vezes π vezes r ao quadrado. 30 sobre 360, 360 dá para dividir por 30. Então, eu consigo simplificar isso aí para ficar 1 dozeavos. Como assim, Everton? 30 dividido para 30 é 1, 360 dividido para 30 é 12. E, desta maneira, a gente tem 1 dozeavos como resultado. Vezes π, vezes 6 ao quadrado, 36. Multiplicando, isso aqui vai ficar 36 sobre 12 vezes π. E lembrando que isso vai ser dado em metros ao quadrado, porque o raio é dado em metros. E aí, quando eu divido 36 por 12, meu resultado é 3 π metros quadrados. É a resposta deste item B da questão aí que nós estamos fazendo. No item C, nós temos uma abertura de 50 graus com um raio de 15 centímetros. 50 sobre 360 vezes π, r ao quadrado é 15 ao quadrado. Vamos reduzir essa fração. Vou dividir aqui por 10 e aqui por 10, vai ficar 5 sobre 36 vezes π vezes 15 ao quadrado, 225. 225. Quando você faz 5 vezes 225, o teu resultado é 1125. Aí vai ficar 1125 dividido para 36 π centímetros quadrados. Essa divisão, pessoal, como a questão está dando gabarito aí com vírgula, então eu vou fazer a divisão e dá exatamente 31,25. 31,25 π centímetros quadrados. É a resposta do item C da nossa quinta questão. Na sexta questão aí, nós temos uma questão bastante interessante que diz o seguinte. Nós temos aqui uma figura, e aí diz na figura AO é 10 centímetros, ou seja, essa distância aqui ó, é 10 centímetros. OB é 8 centímetros, essa daqui. A medida do ângulo O é 30 graus. E aí pede para você calcular em centímetros quadrados a área aproximada da superfície em destaque. É só esse pedacinho aqui. Everton, como é que eu faço isso aí? Por favor. Gente, é o seguinte. Você vai procurar aqui a área da coroa. E aí depois de você encontrar a área da coroa, aí você vai ter a área desse primeiro triângulozinho aqui, e você subtrai desse setor aqui, e você subtrai da área da coroa, e aí o teu resultado vai ser 9,42. Seguindo o mesmo procedimento que a gente fez nas questões anteriores, tá bom? Não vou fazer isso daqui para o vídeo não ficar muito longo, mas o princípio é esse. Faz a área de um, depois a área do seguinte, aí você diminui delas, e aí você tem o teu resultado, tá bom? Outra forma de fazer é você fazer só a área desse setor, considerando ele inteiro, 10 centímetros, depois faz a área desse de 8, e aí diminui um do outro, e também dá certo, tá bom? Vamos lá para a sétima questão. A sétima questão é a questão da OBMAP. Olha aí uma questão aparecendo. Não sei, não tem edição aí, a gente não tem certeza de quando é que é o ano de edição dessa OBMAP. Mas vamos lá. Aí ela diz o seguinte. Uma folha quadrada foi cortada em 4 menores da seguinte maneira. Um quadrado de área de 16 centímetros. Então, já vamos aqui imaginando. Um quadrado tem área de 16 centímetros. Qual é a medida do lado desse quadrado? Se um quadrado tem os 4 lados iguais, a raiz de 16 é 4. 5 quadrados com área de 4 centímetros. Cada um e 13 quadrados com áreas de 1 centímetro cada um.
Esse que tem área de 4 centímetros tem lado 2, esse que tem área de 1 centímetro tem lado 1. Qual era a medida do lado da folha antes dela ser cortada? Pessoal, vamos lá. Eu disse a vocês que a gente sabe aqui que esse quadrado aqui de 16, ele tem uma medida de lado de 4 centímetros. Esses dois de 4 centímetros, esses 5 de 4 centímetros, tem medida de 2 centímetros. E esses outros 4 têm medida de 1 centímetro. Quando eu agrupo todos eles dentro de um quadrado, óbvio que vai ter um maior e vai ter outros mais pequenos, aí a gente observa que eles completam e, nesse caso aí, a medida do lado vai ficar sendo 7 centímetros. E existem duas maneiras de você fazer essa questão. Você pode somar essas áreas, e aí você chega no número e tira a raiz quadrada delas, ou você pode criar desenhos. Observem o que foi que eu fiz aqui na lousa, só para facilitar esse entendimento de vocês. Eu posso criar o meu desenho, distribuindo todos os quadrados, e isso é eficiente desde que sejam poucos quadrados, tá bom? Ou eu posso somar as áreas. Eu tenho 1 de 16, 5 de 4, 5 vezes 4 é 20, e 13 de 1. Quando eu somo, dá 49. Raiz de 49, 7, que é a medida do lado do meu quadrado. Ou aqui na distribuição, se vocês olharem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 a medida de lado do nosso quadrado original. Então, tem essas duas formas. Você pode fazer um desenho, você pode simplesmente somar as áreas e extrair a raiz quadrada dessa área para encontrar o lado. Nesse caso aí, a resposta certa é a alternativa D. A oitava questão pede que a gente encontre determinar a área das superfícies verdes de cada uma das figuras aí. Pessoal, nós temos aqui pedaços de circunferência, tá bom? Nesse caso aqui, eu vou estar trabalhando com a metade de uma circunferência, então eu faço o procedimento normal. Eu tenho aqui o diâmetro que é 30 metros, eu utilizo o raio de 15 metros, aplico a minha fórmula da área, πr ao quadrado, só que depois que eu tiver o resultado, eu divido por 2, porque a minha circunferência está dividida por 2 aqui nesse caso. Ou multiplicar por 1/2 também funciona. E no caso da letra B, eu tenho o mesmo procedimento, encontro a área geral, depois eu retiro 1/4. Eu posso subtrair 1/4 ou simplesmente multiplicar por 3/4. Tá aqui o resultado da letra A, 112,5 pi metros. E aqui o resultado da letra B, 15 pi metros. Pessoal, aqui no livro faltou, mas o certo é estar metros quadrados, tá bom? Já que a gente está falando de área. A nona questão vai trazer para a gente uma piscina muito bonita, inclusive, e diz o seguinte: a figura a seguir representa a vista aérea de uma piscina. Considere π igual a 3,14 para responder a questão. E aí vem a questão: qual é a área aproximada dessa piscina? Para responder a área aproximada dessa piscina, a gente vai utilizar de alguns artifícios do nosso conhecimento até agora. Nesse caso, a gente calcula aqui a metade dessa circunferência, já que eu tenho o raiozinho dela, tá bom? E a metade dessa circunferência eu vou usar o mesmo raciocínio dessa letra A e também vou utilizar aqui a área do meu trapézio que está apresentado aqui. Aqui a medida é 2, aqui é 3, aqui é 4 metros, aqui é raiz de 5. E aí quando eu calculo tudo isso, e eu entendo que a gente já tem condições para fazer esse cálculo, vai ser simplesmente 8,54 metros quadrados a nossa resposta. Na letra B diz o seguinte: o contorno verde representa um determinado ladrilho que foi colocado em toda a borda dessa piscina. Qual é o comprimento da borda desta piscina e qual o comprimento aproximado deste contorno? Aí a gente vai ter um contorno de 12,34 metros, porque nós temos aqui a metragem, no caso aqui da circunferência, a gente encontra a partir do comprimento da circunferência, ok? 10ª e última questão vai pedir o seguinte da gente, leia o texto a seguir. O hidrômetro é um instrumento utilizado para medir o consumo de água. A unidade de medida utilizada pelo hidrômetro é o metro cúbico. A gente viu o metro cúbico, né? Em outubro,
no momento da leitura de um hidrômetro, registrou 2.850 metros cúbicos. No mês seguinte, na nova leitura, ele registrou 3.480 metros cúbicos. Agora responda, qual foi o consumo em decímetros cúbicos neste período? A gente faz a subtração, nesse caso nós vamos encontrar aí uma diferença de 630 metros cúbicos. Para eu transformar em decímetro cúbico, eu vou multiplicar por 1.000, e aí o resultado vai ser 630 mil decímetros cúbicos. E a pergunta qual a seguinte, na letra B, diz qual foi o consumo em litros neste período. 630 metros cúbicos são 630 mil litros de água, ou 1 decímetro cúbico é 1 litro de água, e aí a resposta continua sendo 630 mil, ok? Pessoal, essa é a correção do nosso exercício. Eu espero que tenha ficado claro. Passei rápido por algumas questões, mas entendendo que vocês já dominam esse assunto. E aí, qualquer dúvida, vocês relatam no nosso retorno ao grupo do WhatsApp, que eu vou tentar sanar da melhor maneira possível, ok? Observando agora a nossa agenda, nós temos agora, iremos iniciar o capítulo que trata a respeito de equação do segundo grau com incógnita. E o que vem a ser essa equação do segundo grau? Até agora a gente estudou a equação do primeiro grau, que é aquela equação em que a incógnita está elevada ao expoente 1. A partir de agora, nós iremos começar a ter noções básicas e a ver como é que funciona as equações que apresentam um expoente, uma incógnita, que traz um expoente 2, uma equação do segundo grau. E aí a gente vai ver aqui algumas características dessa equação. Só lembrando para vocês que no 8º ano a gente vê isso de forma um pouquinho mais superficial e aprofundamos no 9º ano, tá bom? Então, não se preocupem, é um conteúdo que a gente vai estar repetindo no 9º, no ensino médio vocês vão ver bastante esse conteúdo de equação do segundo grau, mas a gente precisa iniciar ele agora porque ele está previsto tanto no nosso plano de curso como também aqui no nosso livro didático. Então, para que vocês acompanhem, podem ver aí no livro a partir da página 173. Ele vai dizer o seguinte: equação de segundo grau com incógnita. E aí, como é de costume, o nosso livro traz exemplos que norteiam o nosso estudo. E aí, nessa primeira situação, ele diz o seguinte: considere a situação a seguir. Um curral tem formato retangular com área igual a 288 metros quadrados. Sabendo que uma das dimensões tem o dobro da outra, quanto mede cada uma das dimensões desse curral? Aí está aqui o nosso curral. Ó. Ele é um curral que tem 288 metros quadrados, e essa medida aqui nós vamos chamar de x, e essa outra a gente vai chamar de 2x. Essa daqui é o dobro dessa. É o que a questão me dá. Então vamos analisar o que é que acontece agora. Considerando x a medida da menor dimensão, a medida da maior dimensão, então vai corresponder a 2x. E a área pode ser representada por x vezes 2x. Ou seja, vai ficar assim, ó, x vezes 2x é igual a 288. X vezes x vai ter como resultado x ao quadrado, porque eu não conheço o valor de x. Então fica 2x ao quadrado é igual a 288. Trazendo esse 288 para o lado da esquerda, eu vou ter que 2x ao quadrado menos 288 é igual a zero. O que é isso? Isso é a equação do segundo grau, porque a nossa incógnita ela é apresentada com o expoente 2. Uma maneira de calcular a medida de cada uma das dimensões deste curral é resolvendo esta equação. A equação 2x ao quadrado menos 288 igual a zero é um exemplo de equação do segundo grau com incógnita. E, nesse caso, é representada por x. Denominamos a equação do segundo grau na incógnita x, aquela que pode ser reduzida à equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Que tanta letra essa daí? Não se preocupe, esse aí é o formato geral de uma equação do segundo grau, tá bom? E uma regra que precisa acontecer é que A, B e C são números reais e o A tem que ser diferente de zero. Por que o A tem que ser diferente de zero? Vamos imaginar que o A aqui fosse zero. 0 vezes x ao quadrado é zero, o x ao quadrado deixa de existir, a equação do segundo grau deixa de existir.
Isso não pode. A gente tem que respeitar a existência do x ao quadrado para que a equação exista. Na equação escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, cujo a incógnita é x, chamamos a, b e c de coeficientes. Então, prestem atenção. Essas letrinhas a, b e c são coeficientes. A, b e c são números que estão aí representados. Nós temos até uns exemplos aqui, ó. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. É uma equação do segundo grau, em que a, lá no formato geral, o a vai ser igual a 1. 1 por quê, Everton? 1 porque é o número que está acompanhando x ao quadrado. Mas eu não estou vendo nenhum número acompanhando x ao quadrado. Por que é 1? Porque para o x ao quadrado existir, ele tem que estar sendo multiplicado por 1. E se fosse 0? Se fosse 0, o x ao quadrado não existiria, porque todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Então, o azinho aqui, o coeficiente a, vai ser igual a 1, que é o número que acompanha x ao quadrado. O coeficiente b vai ser igual a menos 5, que é o número que acompanha x. O coeficiente b vai ser sempre o número que está acompanhando o x, que está elevado a 1, porque tem um x ao quadrado e tem um x que está elevado a 1, tá bom? E o coeficiente c é o número 6, que a gente chama de termo independente, que ele não está acompanhando nenhum incógnita, tá bom? Olha o outro exemplo aqui, ó. 6x ao quadrado menos x menos 1. É a equação do segundo grau. O a vai ser 6, que está acompanhando x ao quadrado. O b vai ser menos 1. Não estou vendo menos 1, Everton, é só menos x. Para o menos x existir, precisa ter um 1 multiplicando por ele, por isso que fica menos 1. E o caso do c é igual a menos 1. Aí olha só esse outro formato aqui como é interessante, ó. 7x ao quadrado menos x igual a 0. É sim uma equação do segundo grau, porque o x ao quadrado existe. O a é igual a 7, o b é igual a menos 1 e o c é igual a 0. Everton, o c pode ser igual a 0? Sim, o c pode ser igual a 0. O c e o b pode ser igual a 0. E nesse caso aí o c é igual a 0 porque não tem termo independente nessa equação. Se não tem termo independente, significa dizer que ele é igual a 0. Olha aqui no último exemplo, a gente tem aqui, ó, a igual a 1 e b igual a 0 e c igual a menos 36. Por que b está igual a 0? Porque não tem nenhum x aparecendo sozinho aqui. Então, nosso coeficiente é 0. Só um cuidadozinho, um aviso de cuidado aí. Não são exemplo de equação de segundo grau com incógnita. X ao quadrado mais 2y ao quadrado igual a 8. Por que que não é? Porque nesse caso a gente tem duas incógnitas. Nós temos a incógnita x e a incógnita y. Vamos lá para o outro exemplo. X ao cubo mais 4x ao quadrado menos x igual a menos 7. Por que que não é? Porque nesse caso aqui nós estamos falando de uma equação do terceiro grau. O grau maior que aparece aqui é o expoente 3. 3y ao quadrado menos 2, tudo isso elevado ao quadrado igual a 0. Por que que não é? Porque quando eu resolvo isso aqui, ó, quando eu faço essa distributiva, o meu y vai ficar elevado a 4, e aí é uma equação de quarto grau e não de segundo grau. Tem essas equações de terceiro, quarto, quinto grau. A gente vai ver aonde? Lá na frente, no ensino médio, que a gente vai estudar isso, viu? Aí a gente tem uma outra questão aqui que a gente chama de equações completas e equações incompletas. O que é que vem a ser uma equação completa? Uma equação completa é aquela que tem todos os coeficientes ocupados por algum número inteiro, algum número real. O a, o b e o c como coeficientes existem na nossa equação. A equação incompleta vai ser aquela em que o b ou o c é igual a 0, tá bom? Lembrando, o a nunca é igual a 0. O a sempre vai ser igual a algum número real. Uma equação, vou só ler aqui só para confirmar isso que eu acabei de dizer, viu? Uma equação do segundo grau no formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, na incógnita x, é considerada completa quando todos os coeficientes a, b e c são diferentes de 0. Foi o que eu acabei de falar. Ó. A gente tem um exemplo aqui, ó, em que o a, o b e o c são números inteiros. Temos outro exemplo aqui em que o a, o b e o c são números inteiros. Já no caso da equação incompleta, aquele que eu falei. Nesse exemplo aqui, o b é igual a 0. Nesse outro exemplo, o c é igual a 0. Nesse último exemplo, tanto o b quanto o c são igual a 0. Tá bom? Pessoal, essa parte inicial de equação de segundo grau é só uma parte introdutória. A gente retorna agora para o grupo, eu imagino com algumas dúvidas,
e aí eu vou estar disponível para que a gente retire essas dúvidas e tente esclarecer da melhor maneira possível, ok? Estou aguardando vocês no nosso grupo de WhatsApp.